Estamos de volta com Negócios da Aldeia, o nosso programa que fala do empreendedorismo, dos negócios, das coisas da nossa terra, do nosso Vale do Gravataí. E sempre trazendo, né, quem faz a máquina girar aqui na nossa região, aqui na Soul TV. Estamos na Casa de Comunicação KTO Soul TV. Muito bem, a gente fala sobre coisas literalmente que nascem, que provêm da terra, né? Da terra do município de Glorinha, do nosso menor município do Vale do Gravataí, o nosso cantinho rural, assim, por muitos conhecido, mas também que faz muito a economia do nosso vale girar. E vamos falar de Noz Pecan. Exatamente. Você se perguntou, Noz Pecan? Sim. Noz Pecan em Glorinha? Sim. E não nas prateleiras de supermercado que eu estou falando. O Carion Minuso é o nosso convidado aqui do Negócios da Aldeia e vai nos falar um pouquinho mais sobre este mercado de Noz Pecan, além do supermercado em Glorinha. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Clériton? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Que ideia é essa de Noz Pecan em Glorinha? Então, isso nasceu, a gente lá nos anos de 2009, 2010, queria diversificar o negócio da empresa, né? E o meu sócio comprou uma área de terra ali em Glorinha, sem propósito nenhum na época. E isso feito, a gente foi correr atrás do que plantar aqui na nossa região. E uma das opções foi a Noz Pecan, tá? Justamente por causa do nosso paralelo aqui, né? A nossa condição de clima, ela é muito favorável a essa fruta. A gente está num paralelo aqui parecido com... Ela é uma fruta originária dos Estados Unidos. Sim. E a gente está num paralelo aqui parecido com o do hemisfério norte, lá onde ela é muito cultivada, onde ela se dá muito bem, tá? E aí fizemos algumas pesquisas e tal, e disse, vamos começar plantando Noz Pecan, tá? É uma cultura longeva, a gente sabia, né? Ela leva 8 anos, 9 anos para você começar a produzir de maneira comercial, né? E os primeiros lotes foram um sucesso, a gente gostou da ideia, estava muito bom, vendo as árvores crescendo, isso é bastante estimulante, né? Porque, querendo ou não, tem um ditado que diz, né? Para você ser completo na vida, você tem que escrever um livro, plantar uma árvore e montar uma família. Então, faltava plantar uma árvore. Aí a gente foi lá e plantou 6.000 logo, tá? Não sabe brincar. E aí... começamos o projeto e tal, com 2.000 árvores, e foi crescendo. Compramos outra propriedade e o negócio virou... hoje está se encaminhando para ser o carro-chefe da nossa empresa, essa plantação lá em Glorinha. Para quem não conhece, Noz Pecan é uma fruta. Isto. Como é que ela é, assim? Ela é do dia a dia? Como é que... A aplicação dela... Porque a gente só ouve falar e muita gente nem sabe como é que ela é, né? Na prática. Só ouve falar de nozes, né? Lá na frente, num outro processo. Vou te contar uma curiosidade. Na Expo Inter do ano passado, nós estávamos expondo, né? Sim. Pelo IBPecan. Eu também sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura. E nós estávamos expondo e vinha o pessoal do norte do Brasil, essa região mais quente, né? Da onde ela dista, porque tanto nos Estados Unidos, hemisfério norte e tal, hemisfério sul dos Estados Unidos, aliás, o pessoal não tem muito contato com esse tipo de fruta. E o pessoal vinha e não sabia, não fazia ideia do que era. Aí você quebra uma Noz Pecan, tira aquela amêndoa lá de dentro e dá para o pessoal ficava maluco. Mas que coisa boa, nunca ouvi falar, não conheço e tal. O Brasil hoje, o Rio Grande do Sul é o maior produtor dentro do Brasil, né? E nós somos o 4º maior produtor do mundo. Boa parte do que nós estamos produzindo hoje no Brasil está sendo exportado, tá? Mas... a gente tem feito um trabalho, as empresas aqui no Rio Grande do Sul também, todas as empresas que trabalham com Noz Pecan têm feito um trabalho para difundir a Noz Pecan no Brasil. Ela tem uma aplicação muito grande, tá? Ela é das oleaginosas, ela é a mais completa que existe. Nenhuma outra oleaginosa é tão completa como ela, tá? Zinco, selênio, uma série de minerais que ela tem que são muito particulares, tá? E essa aplicação dela, então, e isso faz com que a aplicação dela seja bastante grande, tá? O pessoal usa farinha de Noz Pecan, pão. Agora tem empresas aqui no Brasil que estão começando a utilizar já em larga escala, né? Não mais naquela coisa artesanal. Sim.
Como fruta também, isso é uma coisa que está começando a se difundir, essa cultura de consumir a fruta, né, no dia a dia das pessoas, né? Ou seja, você ter aquela tua porção do que você gosta, né? Sim. De granola, de, lá sei eu, amendoim, enfim, de frutas secas também, porque isso facilita, né? Tu pode levar teu potinho de frutas secas lá para tu fazer o teu lanchinho, e isso é muito saudável, né? Então, assim, a gente tem trabalhado, isso tem aumentado bastante. Nós queremos, inclusive, trazer para dentro do Brasil todo o excedente de produção que vai acontecer nos próximos anos, né? Para que a gente não se preocupe só em exportar. Sim. Né? Porque ela é uma fruta bem completa, ela é uma fruta, assim, muito saudável. Como eu disse, a mais completa de todas as oleaginosas. E a gente acredita que o Brasil tem condições de consumir mais, de aumentar esse consumo per capita, né? Nós consumimos aqui 17 vezes menos do que um americano, né? E não é só por poder... E não é por falta de produção. E não é por... Aí é que tá. Então, assim, não é por poder aquisitivo, porque, claro, ela fica restrita a uma determinada faixa, né? Sim. De mercado, porque é uma fruta cara. Mas, por outro lado, dentro dessa faixa, nós temos muito para crescer aqui no Brasil, tá? E a gente vem fazendo um trabalho para isso, ou seja, para aumentar o consumo, para mostrar para as pessoas. A Secretaria da Agricultura aqui no estado tem nos ajudado bastante, né? A Emater aqui de Glorinha também tem nos auxiliado bastante nesse sentido, da gente trazer isso para o mercado brasileiro, trazer esse consumo, aumentar esse consumo, mostrar para as pessoas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, uma fruta que é saudável, que é boa, que... Em outros lugares do mundo, na Europa, por exemplo, na Europa é comum você ver no café da manhã, num hotel, alguma coisa assim, você vai lá e tem nozes, tem outras frutas secas, né? Sim. Para você consumir. Aqui, na nossa região aqui, para ficar por aqui, claro. eu não lembro de ter visto, por exemplo, num café de hotel, nozes oleaginosas, frutas secas de manhã à disposição, né? Então, isso é uma coisa que dá para melhorar. Culturalmente, a gente só vai enxergar na época natalina, a venda. E olha lá. É mais comum. Olha lá, né? É mais comum. Nos Estados Unidos, eles têm datas específicas Sim. onde, obviamente, o consumo aumenta bastante, tá? Porque ela está associada a essas datas, né? Mas aqui, a gente usualmente não consome, a não ser na época de Natal. Eu lembro que a gente recebeu, no Natal passado, um panetone de noz pecan. Tu recebeu um pecantone. Pecantone, exatamente. Senhor Carlos Scheibe. Pecantone, exatamente. Isso. Da Peca Nobre. Peca Nobre não, é Pecan Brasil. Pecan Brasil. E todo mundo ficou assim... É um associado nosso. Cara... Amigão. O que é... Mas ao mesmo tempo que eu me perguntava, eu também já respondia, cara, falta conhecimento, falta sair de uma caixa e mostrar, pô... É um negócio nosso aqui também. Muito curioso tu dizer isso, porque olha só, o ano retrasado eles produziram 500 pecantone. Venderam todos. O ano passado eles produziram 5 mil. Botam 0 atrás. Venderam todos. Esse ano eles já tinham mais de 5 mil de encomenda. Quem compra, segue consumindo. Quem compra, segue consumindo e mais. Ainda que seja um produto... um pouco mais caro do que se você for comparar com um panetone normal desse supermercado, você vai pagar mais, porque tem uma fruta lá dentro que é caro, né? E também porque é uma produção bem mais artesanal. 5 mil panetones comparado ao que se produz no Brasil não é nada, esse número é irrisório. Mas mesmo assim, você vê que tem mercado que as pessoas vão descobrindo isso. Alfajor de pecan. Uma delícia. É um espetáculo, espetáculo. Quem não teve a oportunidade de provar ainda, eu recomendo. Prove, só prove. E tire suas próprias conclusões. O troço é um... A pecan em si, ela já é uma fruta amanteigada, ela é uma oleaginosa que, assim, em boas condições, ela é bem amanteigada, ela é gostosa. Sim. Se tu coloca isso dentro de um doce, cara, o resultado não pode ser outro, né? É extremamente palatável, assim, é muito, muito gostosa. Por que muito ela saborosa. é cara? A produção é cara também? Os cuidados que são necessários? Exatamente. Tá? Quando a gente diz caro, veja bem, caro. 1 quilo de goma de mascar custa 260, 250 reais. Sim. Tá? Se você comprar um chicletinho no mercado, o quilo, né,
custa isso, tá? Se você pegar aqueles salgadinhos, Sim. né? Não vou falar nenhuma marca aqui, mas salgadinho em geral, né? Aquele que a gente come, um petisquinho lá, olhando TV, aquilo custa em média 180, 200, até mais, né? O quilo. Como ele está porcionado, Como ele está porcionado, você pega exatamente. Você pega uma porção ali, que você olhar no pacotinho, ele é desse tamanho, mas ele tem 60 gramas lá dentro. E você pagou R$10 por aquilo, né? Aí quando você olha uma fruta que é tão completa quanto uma pecan, e você olha lá e diz, tá 100, 120, cento e poucos reais no mercado o quilo, né? Ela é barato. Mas ainda assim, ela é cara se você comparar ela com outras frutas, tá? Por que ela é cara? Você tem que plantar e esperar 8 anos para produzir comercialmente. Sim. Tá? A planta pode começar a produzir a partir do 5º ano, mas comercialmente, ou seja, para você botar um trator no campo, para gastar dinheiro com um implemento, para botar um operador, para fazer todo o processo dela, e é um processo caro até ela chegar naquele pacotinho lá quebradinho, né? Isso custa dinheiro e leva tempo. E isso precisa ser amortizado. Claro. Né? Esse tempo todo, esse investimento precisa ser amortizado. Aí o pessoal pensa, tá, colheu lá, quebrou e comeu. Não. Você vai colher a fruta, você vai selecionar ela, você vai jogar ela para dentro do teu pavilhão, do teu almoxarifado, você vai estocar ela. Quando você for descascar, você vai sanitizar ela, você vai lavar ela primeiro com casca e tudo, depois você vai quebrar ela, descascar. E esse processo é manual, seja no Brasil, seja aqui em Glorinha, seja nos Estados Unidos, esse processo é manual. Não tem outro jeito. Sim. Tá? Então, isso precisa de mão de obra, né? E aí, depois você vai desidratar ela, levar ela ao ponto certo, tudo. E aí você vai embalar ela para que a pessoa possa consumir. Eu te digo o seguinte, quem conhece o processo de descasque da fruta, desde o momento em que ela vai ser colhida, tudo, ela passa por todo o processo de descasque e vai para dentro do pacotinho. Até hoje, todas as pessoas que foram lá na empresa para quem eu mostrei o processo, nenhuma delas saiu de lá sem se surpreender. A maioria das vezes o pessoal diz, nossa, eu achava que não precisava tanto, eu achei que era só quebrar e comer. Sim. Tá? Então, claro, para a fruta chegar lá à disposição, descascada e tal, tem um custo, tem um processo que tem que passar. E por que essa janela de desinformação do povo? Por que a nossa pecan não é tão conhecida? Existe uma resposta? Existe culpa nossa. Mas estamos trabalhando nisso. Culpa nossa, produtor. Culpa nossa, produtor, comerciante. Estamos trabalhando nisso. Tá? A gente conversava antes, né? Sim, fora claro. do ar. Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação disso, tá? Justamente para trazer para dentro do Brasil parte daquilo que é exportado. Né? Se nós exportamos para a Europa, se o europeu lá consome e consome bem, tá? Tem que ser bom. Para ir daqui para lá, claro. Tem que ser bom. Todos os custos disso e tem que ainda... ser bom. Né? Então, a gente está fazendo com que seja possível consumir isso aqui dentro do Brasil. Tá? Mas estamos em trabalho, o mercado tem aceitado muito bem, isso inclusive foi uma surpresa para a gente nos últimos 2, 3 anos. O mercado tem aceitado isso muito bem. Né? Tudo aquilo que a gente está fazendo, todas as ações que as empresas, que o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que a Secretaria da Saúde tem nos auxiliado bastante, a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento aqui do Estado, também nos auxilia bastante nisso, né? Isso tem ajudado, tem dado resultado, tá? O resultado está sendo muito positivo nesse sentido. Então, assim, temos que continuar trabalhando. Claro. Né? Estamos melhorando e precisamos continuar trabalhando para levar essa informação adiante. Estar aqui hoje é uma oportunidade que nós temos de levar essas informações para o público. Quem é o público consumidor hoje no Brasil? Olha, assim, público consumidor, tá? São pessoas que cuidam da saúde. Mas isso está mais no centro do país? Se você quiser separar isso por classe social, usualmente a pessoa que pode comprar e que tem espaço dentro da sua vida cotidiana para cuidar da sua saúde, né? Essa classe começa a subir dentro da classe social esse tipo de condição, tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um bom mercado e no centro do país
pela condição social também. Tá? Os restaurantes compram no centro do país. Nós aqui vendemos. Aqui de Glorinha a gente vende para Osório, para Santa Catarina, para Porto Alegre, Canoas, Dois Irmãos, Novo Hamburgo. Quer dizer, toda a região aqui a gente consegue abastecer. Claro. Mas lembrando que, né, nós não somos nem o maior produtor do estado e nem a região mais produtora do estado. A mais produtora está em Cachoeira. A mais produtora está em Cachoeira e na região de Antagorda. Não a cidade, Sim. mas na região de Antagorda. Por quê? Pela cultura? Olha, quando veio isso lá nos anos 70, teve um projeto do governo federal na época, tá? Para difundir as culturas perenes, essas culturas longevas aqui no... E muitas mudas foram trazidas de fora da Nogueira Pecan, né? Para desenvolver essa cultura, desenvolver esse tipo de pomar. E nessas regiões, várias outras regiões também tiveram esses projetos iniciados, mas eles foram abandonados com o tempo, por falta de conhecimento, por falta de manejo, né? Por falta de informações. O mundo em 1970 era muito diferente de hoje. Hoje eu pego o meu celular aqui, eu falo com um colega meu lá no Texas, e se eu tiver alguma informação, se eu precisar, eu falo com um colega ali em Cachoeirinha, e no final do dia eu tenho talvez a informação que eu preciso. O mundo nos anos 70 era completamente diferente disso. Então, muitos pomares foram abandonados. Nessas regiões, o pessoal manteve a produção. O pessoal cuidou, o pessoal foi atrás de informação, o pessoal fez essa cultura dar certo, tá? E aí, por isso, se desenvolveu, cresceu, né? E se desenvolveu. Porque o pessoal viu que, em geral, todas as áreas da agricultura, bem cuidadas, bem trabalhadas, elas dão retorno. Tá? A agricultura, ela dá retorno. Dá trabalho, tá? O pessoal não acha que é ir plantar lá e visitar elas de vez em quando. Não, dá bastante trabalho. E nessas regiões, o pessoal, na época, encarou isso. Tá? E aí, claro, aí começou a se desenvolver, né? Hoje, uma das maiores fazendas que a gente tem no Brasil está aqui em Cachoeira. Os caras têm, são 160 hectares, 180 hectares plantados lá de nosso pecan. Isso é bastante. Sim. Quem planta nosso pecan se dedica somente a nosso pecan ou tu pode ter várias culturas? Como é que... Porque tem aquela cultura de inverno, cultura de verão, tu consegue dar uma mexida e tal. Tu vai achar duas frentes de pensar, tá, para responder essa tua pergunta. Mas assim, em linhas gerais, é consenso, tá, que não se deve misturar muito culturas perenes, né? Como a pecan, ela é uma cultura perene, não se deve misturar muito. Por quê? Porque dependendo do tipo de consórcio que você for fazer com outras culturas, até com animais dentro da tua propriedade, eventualmente você vai precisar fazer um manejo lá de um defensivo ou de alguma coisa assim, num período em que a pecan, por exemplo, porque ela é uma cultura anual, em que a pecan está muito sensível. Época de floração, época de brotação, né? E aí, eu não posso fazer a aplicação de determinados defensivos nessa época. E o que eu faço? Eu comprometo uma cultura ou comprometo a outra? Então, o consórcio junto com culturas perenes, tá? Ele, assim, precisa ser muito bem pensado, tem que ter um cuidado muito grande e você vai ter que ter mais ainda um cuidado redobrado nesses manejos que são necessários, né? Além do fato de que a pecan, ela é uma árvore grande, né? De grande porte. Ela é gigante, ela pode chegar a 30 metros de altura, né? E ter uma área de copa de mais de 10 metros de raio. Então, assim, à medida em que o tempo for passando, uma árvore que vai... O nosso pomar vai estar aqui muito depois que eu me for. Sim. Né? Essas árvores, elas vão crescendo, elas vão tomando espaço, elas vão... Então, até mesmo se você consorciar com outra cultura que seja perene ou que seja uma cultura... Tipo livre de cultura, estação... assim. Livre cultura, que seja de estação. No momento em que aquela copa toda tomar conta daquela área, vai ficar tudo sombreado. Sim. Então, a tua outra cultura tem que ser resistente à sombra. Então, pra te trabalhar com a cultura da nossa pecan, tu tem que ter uma área muito grande. Tu não pode ser um pequeno agricultor. Um pequeno produtor, na verdade. Depende do teu objetivo. Tá? O que tu queres da pecan? Sim. Tu queres fazer um investimento? Nos Estados Unidos tem uma curiosidade... Quando você vai fazer um projeto lá nos Estados Unidos, né, tem toda uma avaliação, assim como tem aqui para alguns casos, para você fazer irrigação, essa coisa, você tem que apresentar um projeto, né? E lá o pessoal não recomenda, por exemplo, para quem vai investir, né, que você comece um projeto de nosso pecan depois dos 40 anos de idade.
Porque o teu período de retorno vai ser do 11º ao 15º, que vai começar a ter o retorno do teu investimento. Seria 55 anos. Dali para diante, tá? Sim. Então, assim, isso é uma curiosidade. Claro. Para nós aqui, a gente não faz isso. Mas o que acontece? Se você for muito pequeno, se você tiver 2, 3 hectares plantado, tá? Ou você tem um casal lá à disposição, ou é uma propriedade familiar, onde você tem um pai aposentado, alguém que possa te ajudar a fazer esse tipo de coisa, porque vai ser predominantemente manual o teu manejo. Tá? Porque você não vai comprar um trator de 150 mil para usar ele 20 horas no ano. A amortização é muito cara. Claro. O teu produto vai te custar muito caro, né? Você vai comprar equipamento, você vai gastar 1 milhão de equipamento para produzir 3 hectares. Não vale a pena. Então, você vai fazer isso tudo manual, tá? Fora isso, se você cresce um pouquinho mais, chega para 20, 30, 40 hectares, que é o nosso caso lá, plantados, aí sim, aí você já precisa mecanizar. Sim. Porque aí já não adianta. Aí tu não consegue, manualmente, tu já não consegue mais dar conta do pomar. Será muito caro também. Vai se tornar muito caro. Claro. Você, né? E a gente tem todo esse problema de mão de obra, de época de colheita e tal. Então, assim, principalmente aqui no estado e tal, depois, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então, precisa mecanizar. Então, se você tem um investimento maior, vai precisar investir em mecanização. E como ela é uma árvore gigante, todas as etapas do processo dentro do pomar, eles precisam ser mecanizados, tá? Então, eu preciso de um espalhador de adubo, eu preciso de um trator, eu preciso de equipamentos para o meu trator. É praticamente impossível fazer isso manualmente, tá? E aí é o seguinte, se você faz um investimento pequeno, teu retorno é pequeno, mas vai te dar bastante trabalho, tá? Não adianta jogar as árvores lá e achar, não, elas vão crescer e eu vou colher. Não é assim que funciona. Ela precisa de cuidados, precisa de manejo, tá? E quanto maior o pomar, mais manejo, mais trabalho. Hoje é tu e outros sócios nessa área de Glorinha. Uhum. Mas dentro do nosso estado, quem são os plantadores de nosso pecan? São pequenas famílias? Já existe uma cooperativa, todo mundo se junta, cada um com seu lote, e nós somos cooperados na produção? Que mercado é esse do produtor? Olha só, nós temos... Aqui em Glorinha nós somos o maior produtor, mas nós temos 7 produtores, pelo menos conhecidos, né? Sim. Em Glorinha, tá? Desde aquele bastante pequeno, né? De 1 hectare, até um pouco menos, até nós, que aqui em Glorinha somos o maior, tá? Com 6.100 árvores. Mas, no estado, nós temos produtores com 180, 160 hectares plantados, tá? E da mesma forma, vários outros, por exemplo, a região de Antagorda, uma característica da região de Antagorda é que eles têm muitos produtores com propriedades menores, tá? De menor tamanho. A região de Cachoeira, eles têm pequenos produtores, mas eles têm os 2 maiores do estado, tá? Então, são empresas muito grandes, são empresas, assim, com áreas de terra muito grandes, né? Que plantam. 60% hoje, 70% da nossa pecan que é plantada e comercializada, né, que pode ser exportada, que tem essa condição, por exemplo, de exportação, né, porque não é todo produto que pode ser exportado, ela está em propriedades acima de 15, 20 hectares. Tá? Daí para cima. Tá? Daí para baixo, você encontra esses produtores menores, e não são todos, mas a grande maioria deles se dedica a um tipo de cultivo e manejo que permite que a nossa pecan seja vendida aqui dentro do Brasil, tá? Mas não permite que ela seja exportada. Sim. Tá? Então, o mercado da produção é esse. Tá? As nossas nozes foram exportadas para o Egito. Dentro desse campo... De Glorinha para o Egito. Da exportação, a gente tinha uma cultura no Brasil, alguns dizem que era verdade, outros dizem que era mentira, que é o seguinte, o café bom brasileiro vai para fora, nós ficamos com o resto. O restante que não passa, fica pro Brasil. Na nossa pecan, por que algumas vão e as outras ficam? E quais são essas que ficam? Então, tudo está relacionado à garantia da qualidade. Tá? Eu não entendo muito de café, mas também sempre ouvi a mesma história. Cultura, né? Eu sempre ouvi essa mesma narrativa. Mas, então, a nossa pecan, para você exportar, você precisa garantir a qualidade. Tá? O processo
de inspeção de qualidade, ele é normatizado, né, por uma norma americana que dita lá como deve ser feito. Mas para que isso seja bem feito e garantido, porque nós tivemos uma experiência, por exemplo, com um pessoal da Argentina, né, que é um parceiro nosso aqui do Brasil, do Instituto Brasileiro de Pecan, e que eles relataram, olha, nós fizemos uma exportação, há anos atrás, quando começamos a exportar, fizemos uma exportação para um cliente na Europa. E nós não conseguimos assegurar a qualidade do produto. Nós fizemos os testes estavam ok, dentro daquela amostragem, né? Mas tinha partes lá dentro do produto. Você imagina, os caras falando lá de 60 toneladas, 80 toneladas, você vai amostrar 100 quilos, 200 quilos e olhe lá, né? Tinha lotes lá dentro que não estavam em boas condições. O cliente nunca mais comprou. Então, um cuidado que as empresas no Brasil tiveram quando começaram o processo de exportação há poucos anos foi justamente esse. Olha, eu vou comprar de um produtor que eu sei que consegue assegurar a qualidade do produto, né? O que eu faço, por exemplo, aqui em Glorinha? A gente faz a colheita, toda ela mecanizada, né? E esse fruto, que eu tenho absoluta certeza que saiu direto da árvore para dentro do pavilhão, esse eu separo, classifico, limpo, enfim, né? Seleciono ele e coloco ele à disposição para ser exportado. Aquelas frutas que eu não tenho certeza ou que eu colhi mais tarde, né? Porque a Pecan também tem isso, ela tem, dependendo da cultivar, da variedade, tem umas que ficam prontas mais precoces e outras mais tardias. Sim. Então, assim, aquela que é mais tardia, ela ficou mais tempo exposta ao sol, à chuva, aquela coisa toda. Então, é as últimas da colheita. Aquelas eu reservo para mim, para o mercado brasileiro. Ah, mas tu vai jogar fruta ruim no mercado brasileiro? Não vou. Só que essa seleção eu vou fazer dentro de casa. Então, eu vou pegar as frutas que eventualmente podem não estar com boa qualidade e vou selecionar elas dentro de casa. Mas só tem um jeito de eu fazer isso, é descascando ela. Eu não consigo olhar dentro da fruta e dizer se ela está boa ou não, em muitos casos. Claro. Né? É claro que existem casos em que você vê, por uma característica da fruta, Sim, se ela está estragada ou não. Mas em outros casos, não. Você olha, até mesmo eu que conheço, vou olhar e vou dizer, a fruta está boa e ela não está. Isso eu separo e deixo dentro de casa. Por quê? Porque quando eu for colocar esse produto no mercado, quem vai comprar só a parte boa. Porque como a gente está querendo ganhar mercado, eu não posso correr risco de começar a largar produto ruim na rua. Você imagina eu fazer uma venda para um cliente, sai daqui de Glorinha, vai para São Paulo, chega lá, o cara abre uma caixa e encontra frutas ruins lá dentro, né? Ou de baixa qualidade. Ou eventualmente abre um pacote e tem frutas estragadas lá dentro. E pode ter, né? Porque a Pecan ela é uma oleaginosa, ela é muito sensível. Sim. Então, dependendo do tipo de ambiente, de transporte, essa coisa toda, pode prejudicar. Então, tu tem que ter uma fruta boa para garantir que o cara está comprando um produto e vai ser entregue um produto bom. Para que isso não aconteça, para a gente poder continuar ganhando o mercado, eu tenho que garantir essa qualidade. Esses produtores que fazem as colheitas de maneira mais artesanal, que não tem um depósito, que não tem uma sala, equipamentos, né, para poder fazer essa seleção, porque também precisa de algum equipamento lá para mecanizar isso e tal. Esses produtos, eles usualmente ficam no Brasil. Tá? Mas, de novo, não é o produto ruim. Diferente daquela análise que a gente fez antes do café, tá? O café, né, o muito torrado aquele, né? Eu sou um bebedor de café também, mas não sou um especialista. Mas eu sei que o café muito torrado, ele foi muito torrado porque ele não ia passar. Não era a primeira qualidade, Sim. exatamente, tá? Então, assim, não é o caso da nossa Pecan. Na nossa Pecan, o que a gente faz é que a gente separa dentro da empresa aquilo que está ruim. E o que está ruim não vai para o mercado. Vai para o mercado só o que está bom. E a certificação é do cliente, do comprador. Porque ele confere que a qualidade é ok dentro dos parâmetros e ele é o selo de qualidade. Não, ele faz a revisão disso, Sim. tá? Nós temos esse critério americano, com base nas normas americanas, né? Que os nossos agrônomos, alguns agrônomos aqui no Brasil,
fizeram o curso com o pessoal da Capecana na Argentina, estão aptos a emitir esse laudo. Ah, perfeito, tá? perfeito. Então, o agrônomo vai lá, ele assina com responsabilidade técnica, né? Ele vai lá e faz o laudo dentro daquela norma americana e diz, ó, de acordo com a norma americana, eu peguei um lote aqui das nozes lá de Glorinha, fiz a avaliação e o resultado é esse. Tá? E aí o teu cliente te paga em cima do resultado daquele laudo, né? Obviamente, imaginando que quando o teu produto vai chegar lá, vai corresponder ao laudo do agrônomo, tá? E aí, sim, essa certificação é validada entre as partes, né? Nestes termos. Olha, o que eu vendi, o que o engenheiro, o que o agrônomo assinou aqui é de fato o que você recebeu. Você vai vender de novo. Não vai acontecer como aquele caso lá, por exemplo, Argentina, que o pessoal relatou, né? Que no primeiro lote os caras tiveram um problema. O mercado comprador hoje da nossa pequena, a sua maioria é para a gastronomia ou já há outros mercados? E eu trago, por exemplo, a referência da erva mate. Em determinado momento nós tivemos uma falta no mercado. E aí se descobriram que a indústria cosmética estava comprando a melhor parte daqui do Rio Grande do Sul. Para isso, a nossa pequena já vive esse momento também? Olha só, muito boa essa pergunta, Cléber. Então, assim, eu vou... Esse ano, especificamente, em razão das chuvas, tá? Que a gente teve, tanto o ano passado, na época da polinização, porque ela é uma cultura anual. Então, ela tem um período para polinizar, um período para colher, um período para encher o fruto e assim por diante. E é aquele período e não tem segunda via. Sim. É naquele momento ou você parte para a próxima safra. Foi o que aconteceu ano passado. Nós tivemos muita chuva na época da polinização. Isso reduziu bastante a nossa safra, tá? Era esperado 7 mil, 8 mil toneladas. A gente colheu esse ano... Não, foi tão baixo que não há números oficiais, não há um consenso de números oficiais. Mas disse que 50% do esperado. Tá? Então, assim, e agora na época da colheita também choveu, o pessoal também perdeu um pouco com a chuva e tal. Em razão disso, obviamente, a gente vinha ampliando o mercado, trabalhando para ampliar o mercado e tal, e hoje não temos nozes para atender todo mundo. Tem falta de nozes no mercado, tá? A nossa pecan, ela é basicamente para gastronomia, tá? Basicamente para gastronomia. Você vai ver um ou outro produto em que aparece sabonete, shampoo, que me vem à memória agora, que levam o nosso pecan na sua formulação. Sim. Mas são poucos ainda, tá? A grande parte da nossa pecan hoje consumida no mundo é para alimentação. Justamente porque é uma fruta cara, né? É uma fruta cara, você vai destinar à alimentação, à saúde, né? Você imagina um sabonete de nosso pecan. Não é barato, tá? Isso tem um público bem seleto, né? Você é um público bem específico que vai pagar um valor, lá sei eu, 2, 3, 4 vezes mais o preço de um sabonete normal para tomar banho com um sabonete nosso pecan. Sim. Óleo de pecan é uma maravilha. Tá? Óleo de pecan é uma coisa de maluco. Ele é 4, 5 vezes menos ácido que o azeite de oliva ainda, que já é um azeite premium, né? Que já é um produto muito melhor do que o azeite comum. E que o nosso solo já também aqui no Rio Grande do Sul está se destacando, e do outro lado do Rio Gravataí, ali em Viamão, já é o mais premiado, né? E que nós já tivemos um dos nossos azeites aqui que ficou entre os 10 melhores do mundo ano passado na Espanha, né? E é esse ano de novo, o da Quinta das Estâncias, né? Então, e aí a gente tem um produto aqui do qual podemos nos orgulhar, tá? E se ele foi lá fora eleito um dos 10 melhores do mundo, a gente está falando de um produto de qualidade. Sim. Tá? O azeite de pecan é a mesma coisa. Tá? Ele é uma maravilha. Tá? Custa caro, claro, porque para você extrair azeite de uma pecan não é simples, né? Assim como não é da oliva também, mas ainda demanda uma quantidade maior de produto e tal. E o pessoal tem desenvolvido algumas coisas assim. Basicamente, respondendo a tua pergunta, basicamente alimentação. Tá? Mas de alimentação até farelo da casca para usar em jateamento, tá? Jateamento que chama de peças de alto valor. Sim. Para você fazer jateamento de joias, para você fazer jateamento de máquinas, existem máquinas caríssimas, tá? Máquinas de aviação, peças de aviação, coisas assim, que você não pode correr o risco de estragar um troço daqueles muito caro, né?
E os caras utilizam a casca da noz pecan para fazer esse jateamento de limpeza das peças. Eles não usam nem microesfera nem vidro. Eles usam a casca da pecan. Então, assim, cada dia que passa a gente vai descobrindo aplicações novas do produto, tá? Mas, enfim, alimentação é o carro-chefe. Logística. Hoje estar em Glorinha facilita? É um potencial complicador? Encarece? Como é que funciona a logística para a produção ir para o mundo? Maravilhosa. 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 Um lugar privilegiadíssimo. Fruê é a porta de casa. Então, eu tive, há 2 anos atrás, eu tive uma ligação, recebi uma ligação do Peru, né? E a menina falando um portunhol e tal. Meu chefe saiu do aeroporto e foi até a entrada ali de Santa Catarina, porque eles negociavam os mamão verde, aqueles para fazer fruta cristalizada, né? Sim. Fruta cristalizada é feita com mamão verde, não é com fruta. E, aliás, é uma fruta, mamão, mas o mamão faz todas as outras frutas que a gente imagina. E eu fui descobrir isso naquela época. E a menina disse, não, meu chefe passou aí e viu o pavilhão de vocês lá. Tá? Então, assim, Glorinha para nós é, sim, um lugar muito privilegiado. Tá? Tanto para exportar, tanto para... Estamos próximos de Porto Alegre. Nós estamos numa região aqui que tem bastante vento, né? A gente está próximo de Osório, aqui, a terra dos ventos, né? Sim, Osório e tal. Então, assim, a nossa pecan, como ela é monóica, ela produz o menino, a parte masculina e feminina na planta, né? E ela não tem uma flor exatamente, ou seja, ela não depende, por exemplo, a abelha não vai lá polinizar a pecan, né? Ela é uma drupa. Então, eu preciso de vento. E essa região de Glorinha aqui é riquíssima, por exemplo, em vento. Tá? A gente não sabe se é vento do litoral ou vento da serra, né? Qualquer um dos dois me serve, Sim. tá? Porque as plantas polinizadoras, elas estão no meio do pomar, né? Das carreiras e tal. Então, elas vão polinizando lá na época da polinização. Isso também é muito bom aqui na nossa região. Nós temos frio aqui ainda, porque como ela é de ciclo anual, ela precisa entrar em dormência no inverno, né? Então, a planta precisa dormir para se reabastecer e aí depois frutificar, florar e frutificar. Então, assim, nós temos aqui horas de frio, é muito bom. Nós temos vento, muito bom aqui em Glorinha. Nós temos chuva, usualmente aqui na nossa região, aqui em Glorinha, chove mais do que no interior do estado, né? Sim. Isso é muito bom, tá? E nós temos uma área drenada ali, porque ali, né, toda a maioria da região ali é toda ela drenada. Tem banhado, mas você tem áreas drenadas. Ao contrário do banhado, a parte mais alta é drenada. Então, e a pecan, solo rico, certamente. Um solo muito rico. E a pecan, além dela, ela gosta de água, mas ela não gosta de banhado, ela não gosta de área alagada. Tá? Então, para nós, e esse foi um dos motivos que nós escolhemos a cultura da pecan na época. Tá? Porque a região de Glorinha, onde a gente tinha comprado a primeira propriedade, né, ela se encaixava perfeitamente com as necessidades da pecan. A cidade de Glorinha hoje, culturalmente, já conhece a produção de nozes? Como é que funciona essa ligação da produção com a cidade? Então, nós temos o cuidado de ter essa interação, né, aonde nós estamos inseridos ali, tá? Na sociedade onde a gente está inserido. O pessoal conhece, obviamente, por causa do pavilhão. Passa na freeway indo para a praia, ou mesmo quem é de Glorinha, na saída de Glorinha, vem para Porto Alegre, já vê o pavilhão ali, né? Tá o nome grande lá escrito. Mas, para além disso, né? A gente tem essa coisa de fornecer, por exemplo, para o pessoal, para a igreja, o pessoal vai fazer uma festa de igreja, alguma coisa vem lá, a gente faz uma doação, né? Seja para alimentação, seja para fazer sorteio e tal. Enfim, nós temos essa interação com o município, tá? Assim, todo mundo que experimenta gosta, tá? Nós fizemos, inclusive, ano passado, a gente fez... Aliás, esse ano também, nós fizemos um encontro de produtores ali da região, né? Veio o pessoal de outras partes do estado aqui também. Inclusive... pessoal da Secretaria da Agricultura, pessoal da Emater, estava todo mundo lá. E a gente conversando com alguns... Sempre aparece, né? Algum político, algum vereador, sim, sempre é um evento grande dentro da cidade, né? E nós conversando com o pessoal ali assim... É muito gratificante, inclusive, saber, às vezes, né, que a gente é bem quisto, né? Que você é sem saber, tá? E aí o pessoal, não, fala com fulano lá de tal cidade, ele sabe que aqui em Glorinha tem produção de nozes, né?
Então, isso é bom. Isso significa que a gente está no caminho certo para difundir o produto, para divulgar o produto, para divulgar, para aumentar o consumo da pecan, né? Que é muito importante. Nós temos uma área que está entrando em produção agora nos últimos 2 anos e vai entrar ainda nos próximos 2, 3 anos, que provavelmente vai quase dobrar a produção brasileira. Tá? E essas áreas estão começando a entrar em período produtivo. Sim. Então, a gente precisa aumentar o mercado Isso está acontecendo também em Glorinha. Também tem uma ampliação aqui acontecendo. Isso está acontecendo em Glorinha hoje. No nosso próprio pomar isso está acontecendo. Tá? Eu tenho árvores ali que foram plantadas em 2018, que agora estão começando a entrar em produção comercial. Embora já tenham dado alguns frutos, faz algum ensaio lá, produz umas frutinhas e tal, mas é uma árvore que eu não vou nem encostar o trator para colher. E essas árvores agora estão começando a entrar em produção. Então, sim, a região de Glorinha vai produzir mais, nós vamos produzir mais, o Rio Grande do Sul vai produzir mais e assim por diante. Você está falando da questão da doação e das ações sociais e me vem na cabeça a questão de se a nossa pecan chegasse às escolas, né? Porque se tem todo um cuidado de alimentação com as crianças e às vezes a gente sabe que a alimentação da escola às vezes é a única alimentação de muitas famílias, das crianças, o quão enriquecimento nutricional algumas comunidades poderiam ter, né? Sim. Se houvesse também uma cooperação de órgãos públicos e tudo mais, para que ela pudesse chegar até as escolas também, né? Eu te confesso que se a gente tiver uma alimentação de qualidade, ali em Glorinha, especificamente aqui na nossa região, tá? A gente é feliz nisso, né? Nós somos felizes nisso, tá, Clérito? Se tu fores olhar, assim, por exemplo, a interação da sociedade com a prefeitura, tá? É muito diferente do que a gente conhece, por exemplo, de Porto Alegre, Canoas e tal, que são cidades, né, maiores, assim, enfim. Mas a interação do pessoal junto com os dirigentes, os mandatários, os vereadores, enfim, do município, ela é diferente, tá? Então, assim, é claro que para você colocar um alimento caro na alimentação da escola, né, a gente sabe que não é fácil, né? Não. É preciso muita vontade política, é preciso muita para que isso aconteça, tá? O que nós temos, a nossa empresa, nós, Glorinha, tem feito nesse sentido é de divulgar isso nas comunidades. Sim. Tá? Até mesmo, por exemplo, e não só divulgar consumo, mas o cuidado que a gente tem com a comunidade também. O pessoal, por exemplo, da região ali sabe, nós adquirimos um equipamento da Embrapa desenvolvido para não colocar herbicida no solo. Então, nós precisamos fazer o dessecamento, eventualmente, né, de alguma cobertura, e a gente usa um equipamento que ele não deposita no solo. Ele só, por contato, ele pega só na planta. Então, assim, o cuidado que a gente tem vai muito além de só consumir nozes, né, ou de só propor o consumo de nozes, mas também o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a infraestrutura do local, preservação, essa coisa toda, a gente tem... E, graças a Deus, tá? Muito bom. Aliás, eu quero aqui deixar um elogio. Tá? O pessoal do meio ambiente em Glorinha é um pessoal empenhado em ajudar. Sim. E orientar. Tá? Nunca tivemos nenhum problema de meio ambiente em Glorinha, justamente por isso. Já tivemos orientações, sim. Tá? E muito boas, por sinal. Agora, nunca tivemos nenhum problema assim de pessoas... mas tem algum tipo de implicância, de perseguição, de... Nada, zero. Muito antes, pelo contrário. Tá? A gente sempre teve apoio, sempre teve orientação, sempre teve esse cuidado, assim, porque fica nítido que é importante, tanto para a prefeitura quanto para a comunidade, o desenvolvimento dessas empresas. Tá? E, como resultado disso, as prefeituras atuam... Tá? Ajudando a desenvolver. E não só a nossa empresa, não digo isso só por causa da nossa Glorinha. Eu sei isso de outros empresários que têm empresas ali na região, tá? Empresas menores ou maiores, e que também reportam sempre a mesma coisa. Tá? Tanto questão de água, utilização de água. Tanto é que a única vez que teve digamos assim, que o meio ambiente virou uma grande pauta em Glorinha era a possível instalação de um aterro sanitário que a população
deu uma chiada ali, porque, pô, ia mexer com tudo que tá cuidadinho ali, né? Exatamente. Muito bem E lembrado. a população, não, só um pouquinho. Tá tudo cuidado e tal. Por que nós vamos abrir uma brecha aqui que pode ser lá na frente perigosa? Nós somos, e é uma área predominantemente rural, né, Glorinha? Sim. É uma área produtora, seja de gado, seja pecuária, seja de soja, arroz, enfim. Então, assim, é preciso ter esse cuidado, né, com essa região Sim. que planta. E a agricultura, não só no Glorinha, mas no estado como um todo, a agricultura no Rio Grande do Sul, ela é um carro-chefe. É o nosso maior PIB, né? Então, toda vez que a gente fala assim, em mexer numa área onde você tem predominantemente a produção agrícola, pecuária, você tem que ter o cuidado. Um aterro sanitário pode se tornar um problema. Claro. É que no início tu vê oportunidade, dinheiro e vários empregos. Tá aí o futuro. A consequência disso. A longo prazo. Carion, deixa eu encaminhar o nosso bate-papo te perguntando... Eu sempre faço essa pergunta na reta final do processo de 5 anos. Onde é que a nossa Pecan vai chegar? Seja em Glorinha, seja no nosso mercado do Rio Grande do Sul, no mercado brasileiro. Que avanço nós vamos ter em 5 anos? O que se já projeta, né? Se nós continuarmos trabalhando dentro daquilo que nós temos hoje de área plantada, tá? Daqui 5 anos nós ainda vamos ser o 4º maior produtor do mundo. Tá? Porque para ultrapassar o 3º maior produtor do mundo é bastante Estados difícil. Unidos primeiro? Estados Unidos, México, África do Sul e Brasil. Tá? Argentina nós já ultrapassamos. Até uns anos atrás nós éramos o 5º, a Argentina era o 4º. Nós já ultrapassamos a Argentina há 2 anos atrás. Então o nosso rival hoje tá ali é a África do Sul. África do Sul. Mas assim, tem uma distância bastante grande. Tá? Eles produzem mais do que o dobro que nós produzimos. Tá? E até uma ilusão, as pessoas acham que a África do Sul, por estar no continente africano, é muito quente e tudo mais. Não, tem frio lá também. Tem um monte de coisa. Nós estamos no mesmo paralelo. A África do Sul está no mesmo paralelo do Rio Grande do Sul. Né? O nosso paralelo 30 aqui é o mesmo paralelo da África do Sul. Então, eles têm condições de produzir lá e produzem muito bem, com excelência, né? Com muita eficiência, inclusive, as mesmas culturas que nós aqui, os mesmos plantas, enfim, o mesmo tipo de agropecuária que a gente tiver aqui, eles têm lá de agricultura, tudo. E eu acho que daqui 5 anos, Clériton, o que vai acontecer é que boa parte desse trabalho que está sendo feito agora no Brasil, no Rio Grande do Sul, esse trabalho vai... ele está tendo um resultado positivo e ele vai ter um resultado muito mais positivo ainda. Eu acho que a gente, daqui 5 anos, a gente vai ver mais sabonete com pecan, a gente vai ver pecan nos hotéis, a gente conversava isso antes também, né? Você chega num café de um hotel, por exemplo, tem lá uma série de coisas lá para você tomar café e tal, queijo, pão, presunto, frio e tal, mas e frutas secas, né? Você até tem uma laranja, um mamão, alguma coisa assim e tal, mas e frutas secas, e oleaginosas, né? E aquela coisa de você consumir algo saudável, tá? Isso eu acho que vai crescer. E a nossa pecan vai pegar carona nesse crescimento, assim, nessa ideia que está se tendo, e a gente já vem vendo isso, eu vejo pelos meus meninos, né? Meus meninos, eles já cuidam da alimentação. Eu tenho um menino com 15 anos que não bebe refrigerante. Tá? E não é porque aliás, eu sou até um pouco descuidado em relação a isso, mas assim, essa geração mais nova, tá? Esse pessoal até os 30, 40 para baixo, eles têm um cuidado muito maior com saúde do que nós tínhamos, do que eu na minha geração tinha. Né? A minha geração queria trabalhar, queria desenvolver, queria fazer outras coisas. Tá? E fizemos. Bom, muito bem. Então, agora, essa gurizada, eles gostam de cuidar da saúde. Tá? Porque eles entendem que isso é importante. Tá? E aí, você pega uma fruta como a nossa pecan, completa, saudável, né? Vai junto. Nesse caminho, eu acho que daqui 5 anos a gente vai estar muito bem. Produzindo muito mais e vendendo muito mais. Não só no Brasil, como fora do Brasil também. O Brasil está se colocando hoje como um player internacional, tá? Dentro do mercado da pecan. A Europa já sabe que nós produzimos pecan. E com qualidade. E com qualidade. Nós estamos entregando... Isso é outra coisa, tá? Muito, muito bem tocou nesse ponto. O Brasil está exportando só produto de qualidade. Tá? Todas as empresas envolvidas, né, dentro do... E eu digo isso
como membro do IBPCAN, do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, porque não só sou vice-presidente, mas também sou membro, sou associado, Sim. né? Antes de mais nada, a gente tem o cuidado de passar isso para as empresas e das empresas atuarem, e tem atuado desta forma aqui no Rio Grande do Sul, né? De entregar somente qualidade, só fruta de qualidade. Então, o que está chegando lá fora, talvez um pouco menos do que a gente gostaria, mas o que está chegando lá fora é um produto assim de vitrine. Tá? E então isso a gente, né, imagina que vai nos ajudar também a aumentar esse consumo, aumentar essa venda lá fora, esse mercado. E a Nozes Glorinha em 5 anos? Nozes Glorinha em 5 anos vai estar produzindo 3 vezes mais do que produz hoje. Mas mão de obra local? Mão de obra local, a gente utiliza mão de obra local, a gente tem assim um cuidado bastante grande. Não é bairrismo, tá? Sim. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que todo mundo é profissional lá dentro, mas a gente tem um cuidado assim de trabalhar com o pessoal da região. Uma, porque é mais fácil, né? Obviamente, questão de transporte, essa coisa toda. E 2, porque isso ajuda a desenvolver a região. Isso é importante para nós, como eu te disse antes. Assim, e o boca a boca. Isso, exatamente. E a gente tem esse cuidado assim, de desenvolver o pessoal do município, né? Porque é uma área rural. Né? Então, tirando algumas empresas que estão estabelecidas ali na região, você precisa de gente para trabalhar na área rural. Sim. Né? E é importante que isso se mantenha, né? Ou seja, o cara tenha condições de trabalhar, de ganhar e de poder continuar lá, né? Eu não quero um funcionário olhando o tempo todo dizendo, eu vou trabalhar numa empresa de calçada, eu vou trabalhar numa empresa não sei o quê, eu vou sair da zona rural, eu vou... A gente quer manter o pessoal, tanto quanto possível, no campo, tá? Isso entrega mão de obra para mim, que preciso dessa mão de obra, né? E com qualidade, com remuneração, eu consigo manter o cara satisfeito, tá? Isso ajuda bastante. E Glorinha tem. Glorinha ali, a nossa região tem essa disponibilidade de mão de obra para trabalhar no campo, com experiência de campo. Carion, a gente agradece pela aula, né, de nós Pecan, né, porque certamente muita gente ainda falta o conhecimento, não é uma cultura tão popular para o grande público, né, mas que deveria... Ainda mais que somos produtor com qualidade, dos benefícios, tá aqui do lado, né? E principalmente que a gente precisa sair um pouquinho, né? Do senso comum, a gente precisa buscar outras alternativas e ela tá aqui, ela tá à disposição, a gente não tá inventando roda nenhuma nisso, né? Verdade, verdade. E mais um complemento à resposta da tua pergunta. Nós pretendemos... Talvez não o ano que vem, talvez no outro, ou talvez daqui uns 3 anos, lançar um produto para o consumidor final. Tá? É claro, isso requer uma série de trabalho, estudo, mercado, investimento em maquinária, essa coisa toda. Porque hoje nós vendemos... E os licenciamentos que às vezes dificultam todo o processo. De novo, tá? De novo, a Prefeitura de Glorinha tem nos auxiliado de maneira muito positiva nisso, tá? Porque isso basicamente depende da vigilância sanitária, né? Uhum. E o produto, como ele é de baixo processamento, também não precisa assim, de muitos laudos de envolvimento de mapa, essa coisa toda. Mas, claro, precisa de mercado, precisa maquinário, e a gente quer lançar isso para daqui 5 anos, talvez, trazer a Nozes Glorinha direto também para o consumidor. Isso vai ajudar a difundir bastante o produto. Pô, bacana. E vamos estar aqui te esperando para falar dos novos produtos, certamente. Muito obrigado. Carion, muito obrigado pelo bate-papo aqui na Soul TV. A gente deseja muito sucesso e que cada vez mais a gente possa popularizar, nem que seja para o conhecimento que existe da nossa Pecan, para que daqui a pouco, quem sabe, o nosso público consiga se aproximar, consumir mais, mas pelo menos o conhecimento, que eu acho que todo mundo precisa disso, né? O conhecimento faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais justa, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, meus caros. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado aqui no nosso Negócios da Aldeia. Até lá.